Glória a Deus. No relógio de oração desse final de semana, eu falei sobre esse tema. E eu me empolguei muito com esse tema. Nós já estamos vindo falando sobre isso há algum tempo. E eu tenho certeza absoluta que você não saiu da sua casa em vão. Se você está aqui essa noite, é porque o Senhor tem algo para falar com você. Amém? Você poderia começar agora a tomar posse disso. O Senhor vai falar comigo. O Senhor vai falar comigo. Eu vou ouvir a voz do Senhor. Eu não vou sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Amém? Você topa isso? Amém. Então o tema que nós vamos falar aqui é: eu creio, mas Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Essa frase, ela foi dita, ela está na Bíblia, nós vamos ler daqui a pouco, lá em Marcos. Essa frase, ela foi dita por um pai que há muitos e muitos anos esperava e orava pela cura de um filho. Esse filho, ele era endemoniado. E esse pai, então, ele utilizou essa frase: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, na minha incredulidade. Queridos, há momentos na nossa vida em que nós também dizemos isso: Senhor, eu creio nas tuas promessas para mim. Quantos aqui têm tantas promessas de Deus para a sua vida? E nós falamos: Senhor, eu creio, mas existem áreas ainda no meu coração que estão cansados, áreas cansadas pela demora, pela espera do cumprimento das promessas. Então é sobre isso que a gente vai meditar nesses próximos 30, 40 minutos. E tem uma canção que eu pedi para a Gabi, para ela ministrar. Essa canção se chama Jeová Jireh. Jeová Jireh significa o Deus que provê, o Deus que nos atende, o Deus que resolve. E a canção fala assim: o fogo não me queima, nas águas eu não vou afundar, pois tu estás comigo, eu não estou sozinho. Se puder até colocar essa letra da canção. Amém. O fogo não me queima. Lembra de Sadraque, Mesaque, Abidnego? O fogo não me queima. Lembra de Moisés passando a pés enxutos no meio do mar? As águas não vão me afundar. Tu estás comigo, eu não estou sozinho. Preste bastante atenção na letra dessa canção. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Temer porque se eu estou guardado Por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. eu creio em ti. Você crê? Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Lá em Marcos,
capítulo 9, verso 17 em diante. Marcos 9, 17. Nós vamos usar a versão NVI. Diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, falando com Jesus, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar, um espírito mudo, um espírito demoníaco. E o pai continuou dizendo: onde quer que esse espírito o apanha, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. No verso 21, Jesus perguntou ao pai daquele menino. Olha a pergunta que Jesus fez, uma pergunta para você nessa noite, uma pergunta para você nessa noite. Jesus pergunta ao pai: há quanto tempo ele está assim? Jesus pergunta para você nessa noite: há quanto tempo você está aguardando por essa promessa? Há quanto tempo? 1 ano, 2, 10, 20 anos? E o pai então responde a Jesus: desde a infância. Desde a infância daquele menino, o pai esperava pela cura dele. Um pai que há muitos anos, ele esperava por esse milagre na sua casa. E no verso 22, o pai vira então para Jesus e fala: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Foi isso que o pai falou para Jesus: se podes. Jesus então no verso 23 ele fala: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Vamos repetir isso? Tudo, diga comigo, tudo é possível àquele que crê. Jesus respondeu isso a ele. E sabe o que aconteceu no verso 24? Imediatamente o pai daquele menino, ele exclamou para Jesus: Jesus, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha falta de fé, a minha incredulidade. Quantas vezes, amados, eu, Camilo, prazer, quantas vezes eu já disse para o Senhor no meu secreto, gritando muitas vezes. Eu lembro uma vez que eu estava lá numa cidadezinha chamada Aparecida do Taboado, no Mato Grosso. Tinha acontecido tantas coisas difíceis ali para a nossa casa. Eu havia perdido materialmente tudo que a gente tinha. E eu ia nos montes sozinho e eu gritava: Senhor, eu creio nas tuas promessas, Senhor, mas existem áreas no meu coração que estão cansadas de tanto esperar. Pode ser que seja a oração de algumas pessoas aqui nessa noite. Senhor, eu creio que o Senhor é capaz de fazer isso, aquilo, eu já vi, eu mesmo já testemunhei quantas coisas o Senhor já fez. Eu creio, Senhor, nas tuas promessas, mas hoje eu estou cansado, hoje eu estou com dúvidas. Eu já estou esperando isso há muito tempo, Senhor, e parece que não acontece. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Olha o nome dele, o Deus que provê. Ele vai prover de novo. Eu creio. E haja o que houver, haja o que
Convença a sua alma disso. Eu quero falar de fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, diz assim, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Olha que coisa linda essa primeira parte do verso. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu vou repetir, é a certeza daquilo que nós esperamos. E a segunda parte, e a prova daquilo, das coisas que não vemos. Isso é a fé, é certeza e já é uma evidência de coisa que nós não conseguimos enxergar, de coisa que nós não conseguimos tocar, coisa que nós não conseguimos sentir o cheiro, não conseguimos ouvir com os nossos sentidos naturais. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E a prova das coisas que a gente não vê. Então, eu vou detalhar esse versículo. Hebreus 11:1. Mantenha ele para mim. Olha a primeira parte. Certeza do que esperamos. O que é isso? A fé. A fé em Jesus, a fé no nosso Deus. A fé, ela nos dá uma convicção. Você passa a estar convicto de que as promessas de Deus se cumprirão. As promessas de Deus para a sua vida se cumprirão, mesmo que ainda não estamos vendo acontecer. Mas elas se cumprirão. Amém? Pega isso aí. Pegou? É confiar que Deus cumprirá a sua promessa, sua palavra. Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar, para mentir. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A Bíblia a gente lê um trecho que fala assim, mesmo que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja gado no curral, mesmo assim, eu vou continuar crendo, mesmo assim eu me gloriarei no Senhor, mesmo assim, mesmo que você não esteja vendo aquilo que você tem pedido há tanto tempo acontecer. Então essa é a primeira parte do verso. A segunda parte do verso fala assim que é a prova, que fé é uma prova das coisas que não vemos. Certeza das coisas que não vemos, é uma prova das coisas que não vemos. Essa fé, ela age como uma evidência, uma prova da existência daquilo que nós ainda não podemos perceber com os nossos sentidos naturais. Somente pela fé podemos enxergar o mundo espiritual. Sabe, nesse momento, amados, aqueles que têm visão aberta, sabem que nesse momento está havendo uma batalha muito grande. Não aqui nesse salão, mas ao derredor. O inimigo está sedento por tragar você, por te engolir. Há uma batalha muito grande. Que o inimigo tentando tampar os seus ouvidos para você não ouvir essa palavra que está sendo ministrada nessa noite. Então, intercessores, comecem a interceder nesse momento, porque eu sinto isso, eu percebo isso. Esse é o mundo espiritual. Nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual com os nossos olhos carnais. E as promessas de Deus, muitas vezes nós não conseguimos enxergar antes que elas aconteçam. Então nós precisamos trazer ao mundo natural, a esse mundo que nós estamos vendo, o que é sobrenatural. Trazer à existência aquilo que ainda não existe. Memorize aquilo que você tem pedido tanto, uma cura, uma restauração de um relacionamento familiar,
a libertação de uma dívida terrível que você tenha, um filho, uma filha jogados no mundo da droga, da prostituição. Comece a trazer a realidade. Eu vejo o meu filho aqui comigo na igreja, eu vejo aqui a minha nora, eu vejo aqui o meu genro, eu vejo aqui a minha família, eu vejo a cura, eu vejo aquela pessoa que eu estou pensando aqui sendo curada. Nós temos que trazer para a nossa realidade aquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos. Ou seja, a fé não é apenas um sentimento de otimismo, sabe? Eu vou conseguir. Não, a fé não é um sentimento ou um otimismo, mas ela é uma confiança firme, fundamentada em Deus e em suas promessas. Queridos, a fé, ela é a base da vida cristã e da nossa relação com Deus. Marcos, no capítulo 9, 24, voltando lá aquele pai, Marcos 9, 24, quando o pai daquele menino aflito, o pai aflito, ele clama a Jesus: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ajuda-me, Senhor. E que oração poderosa, queridos, que oração poderosa e profundamente humana. Essa oração é de quem tem carne e osso, é de quem sofre nos dias, é de quem tem problemas com ansiedade, que tem depressão, que não conseguem dormir à noite, pessoas que estão com o emocional abalado. É uma oração poderosa e profundamente humana. Ela é nossa, do ser humano. E eu queria meditar sobre esse verso aqui, de Mateus 9, 24. Ele fala aqui que a fé verdadeira, ela reconhece as nossas fraquezas. Aquele pai, ele reconheceu a fraqueza dele na sua fé. E ele estava diante de Jesus, daquele que tudo pode fazer. Esse pai, ele não tentou parecer um super espiritual. Ele não tentou parecer uma pessoa inabalável. Ele foi sincero diante de Jesus. Ele tinha fé em seu coração. Ele disse: eu creio. Mas também tinha medo, tinha dúvidas, tinha dor. Eu não li o trecho que fala que aquele pai, ele já tinha trazido o filho dele para os discípulos de Jesus orarem. E os discípulos de Jesus não resolveram a parada, não conseguiram curar aquele menino. Então o coração daquele homem estava arrebentado. Como está o seu coração hoje, nessa noite? Amados, fé não é ausência de luta interior. Você entendeu? Fé não é ausência de luta interior, de dúvida. Às vezes até você chegar no seu quarto, fechar a porta e falar em segredo com seu pai, que ouve tudo em segredo. Fala: Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Puxa vida, o Senhor não vai me ajudar? Pai, olha a minha situação. Não é errado fazer isso. Essa oração é uma oração humilde, é uma oração de tristeza. Eu lembro na Bíblia também que tinha um rei, que o profeta disse: olha, você arrume a sua casa, arrume suas coisas, porque você vai morrer. Esse rei, quando ouviu aquilo do profeta, ele virou para a parede do quarto dele e ele chorou copiosamente, chorou amargamente, pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus deu a ele mais dezenas de anos. O Senhor, Ele ouve a sua oração. Não precisa ser orgulhoso, orgulhosa. Você
é humana, você é humano. Jesus, ele se encarnou também, ele foi humano como nós. Ele sentiu tudo que nós podemos sentir. Lembra Jesus lá no Monte das Oliveiras, ajoelhado lá naquela pedra, ele dizia: Pai, eu estou morrendo de medo, Pai. O espírito está preparado, mas a carne é fraca, Pai. Pai, eu estou vendo o sofrimento que eu vou ter, Pai, como homem. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Poxa, Jesus fez uma oração assim. Quem somos nós para acharmos que somos super espirituais? Muitas vezes em nossas vidas, crer é continuar atirado aos pés do Senhor, mesmo com perguntas, com muitas dúvidas no coração, com dor. E Deus entende e honra a sinceridade de uma fé imperfeita. Eu vou repetir: Deus entende e honra a sinceridade de uma fé imperfeita. Uma fé ainda em formação. Porque a fé madura, aquela fé firme, não é aquela que nunca vacila, mas a que leva as suas dúvidas, as suas lágrimas aos pés de Jesus. E aqui em Marcos, capítulo 9, 24, Senhor, eu creio, aquele pai disse, mas ajuda-me na minha falta de fé. Isso significa, como ele pediu ajuda, o que significa? O que a Bíblia está nos apontando é que a nossa fé pode crescer. Ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Ele reconhece que a fé é algo que se movimenta, é algo que é vivo, é algo que pode crescer, é algo que pode ser fortalecido. Sabe quando você vai para a academia e você exercita bastante? Exercita. O que acontece? Os seus músculos crescem. Não é isso, Giovanni? Não é isso, Lucão? Olha o mucão do Lucão, olha, porque ele carrega, ele levanta peso direto lá na academia. A fé, semelhantemente a um músculo, ela cresce quando nós exercitamos a fé. Quando nós exercitamos a fé. Como? Como que nós podemos exercitar a nossa fé? Fazendo burpee, fazendo barra? Não. A nossa fé, ela pode crescer pela palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós ouvimos da palavra de Deus, mais o Espírito Santo nos convence e nós vamos passar a ter uma fé mais forte. Sabe quando você pega promessas na Bíblia para a sua vida? Todos aqui têm promessas. Todos aqui têm promessas. Começar por mim e até o último lá atrás, todos nós aqui temos promessas. Eu vou ler algumas promessas para vocês se animarem, amém? Tudo que eu vou ler está na Bíblia. Vamos ver, quem está lá é a Flávia. Flávia, quero ver se você é esperta, hein? Olha, Salmo 23:1. Salmo 23:1, lá vai uma promessa: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará, nada me faltará. Essa promessa é para você. Você pegou? Você entendeu? O Senhor Jesus é o meu pastor, é o seu pastor, e de nada terei falta. Eu gosto de uma versão que diz: e Ele não me faltará. O meu pastor não me faltará. É uma promessa para você. Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isaías 41:10. Isaías 41:10, mais uma promessa para você. Olha que coisa linda, Betina, pega essa. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, não tenha medo, porque eu,
o Senhor, sou contigo. Não temas, pois estou com você. Eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita. Glória a Deus. Vamos pegar mais uma promessa. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31 fala assim: você está cansado, você precisa de uma renovação na sua vida, um renovo. Então, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Querem mais uma promessa da Bíblia para você? Porque essa promessa é para você, é para mim. Olha que coisa linda em Êxodo. Êxodo capítulo 14, verso 14. Sabe aquela batalha que você às vezes acha que é sua, mas que você já gastou tudo que tinha? Os seus recursos financeiros já foram, os seus recursos de relacionamento já foram. Seu pai não pode, seu marido não pode, sua mulher não pode, seu patrão não pode, o presidente da república muito menos pode. Aí Deus fala assim: olha, o Senhor pelejará por você, o Senhor lutará por você, fique calmo. Essa luta não é sua, o Senhor luta por você. Você crê? Então peça para o Senhor aumentar a sua fé. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Posso ouvir um glória a Deus aí atrás? Aleluia. E um na frente. Oh, aleluia, glória a Deus. Mais uma promessa, vá. Eu gosto tanto disso, eu vou ficar o resto da noite só falando as promessas do Senhor. Olha essa, em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Olha o que Paulo fala para você aqui, que está nessa noite sentado numa dessas cadeiras, e para mim que estou aqui em pé. Ele fala assim: olha, aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra em sua vida, ou minha vida, é fiel. Sim, Ele é fiel. Ele é fiel. Aquele que começou, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra só começou. Dá uma olhadinha na pessoa que está do seu lado. Olha para a testa dela, para a testa. Olha na testa do Vernier. Isso, olha na testa, Mariette. Está escrito assim, olha, em obras. Está vendo? Você conseguiu ler? Você conseguiu ler? Tati, conseguiu ler na testa do maridão, hein? Em obras. Ginalva, você entendeu? Em obras. Olha na testa, está escrito em obras. Porque aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para cumprir. Ele vai completar. Não vai ficar incompleta. Não vai ficar incompleta, viu? Não vai. Não vai. Ele começou uma cura na sua vida, ele vai até o fim. Ele começou uma restauração na sua família, vai até o fim. Aleluia. Ele começou uma cura nas suas finanças, vai até o fim. Vai até o fim. Eu tenho certeza disso. Ele é fiel. Romanos, capítulo 8, verso 28. Taher, essa aí é para você jogar a cadeira para cima, mas não vai acertar ninguém aí do lado não, hein? Olha só que coisa maravilhosa. Romanos, capítulo 8, verso 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus.
Tudo coopera para aqueles que amam a Deus, tudo. Mas pastor, aconteceu isso essa semana. Pergunta para Deus o porquê. Porque se tudo coopera, entendeu, Tiago? Você não ficou lá, né, com infarto, lá com suspeita e tudo mais, longe dos seus filhos, da sua casa, à toa. Eu tenho certeza que quando o pastor Léo foi até lá e levou uma palavra para você, mudou a sua vida. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Eu não vou parar não, vou continuar. Lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28. Como Jesus é lindo. Olha o que ele fala para você que está cansado, que está sobrecarregado. Olha o que o Senhor fala para você nessa noite. Vinde a mim, venham a mim todos vocês que estão cansados. Quem aqui está cansado? Quem aqui está sobrecarregado? E eu darei descanso a vocês. Você entendeu, filha? Entendeu? Está cansada? Está sobrecarregada? Olha a promessa para a sua vida. Olha a promessa para a sua vida. Mais uma, pode? Tá bom, né? Vamos mais uma então. Salmos 30, verso 5. Sabe aquele choro seu que é inconsolável? Sabe, né, Davi? Olha o que o Senhor fala, Davi. O choro. Canta isso para mim, Davi, vá, bem alto. Eu creio, eu creio. Mais uma vez. Eu creio, eu creio. Olha o que fala esse salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Glória a Deus. Eu profetizo agora, nesse momento, sobre a sua vida. Oh, aleluia. Tudo aquilo que tem te entristecido, nessa noite vai haver uma mudança na sua vida, no mundo sobrenatural. E quando você acordar, você vai ver que a alegria chegou para a sua vida. Recebe isso. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Que coisa linda. Podíamos ficar toda a noite, a madrugada aqui falando das promessas. Porque toda promessa, ela pode até passar por um processo na sua vida, mas nenhuma delas vai falhar. Nenhuma delas vai falhar. Repita assim comigo, olha, toda promessa pode até passar por um processo, mas nenhuma falha. Você declarou isso com a sua boca. Então isso, a nossa fé ela aumenta por ouvir a palavra de Deus. Essas coisas fazem com que a nossa fé aumente. Mas tem mais maneiras dessa fé aumentar. A nossa fé também aumenta pela oração, pela adoração. Momentos que nós nos entregamos ao Senhor, momentos que nós buscamos o Senhor, momentos que nós adoramos. Eu não sei qual o seu trabalho, o que você faz, mas se você conseguir colocar um fone de ouvido, compre um, é baratinho. 40 contos você compra um fone legal. 100 conto então você compra um fone melhor ainda. Põe no seu smartphone, no seu celular, louvores, oração. Grava o culto de quarta-feira e fica ouvindo aquelas palavras de ânimo, de encorajamento. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Uma propaganda do culto de quarta-feira. Culto de quarta-feira para você sair daqui encorajado. Se algum pastor vier aqui pregar e você sair aqui desanimado, tenha certeza que ele nunca mais prega nesse culto. Porque é para você receber palavras de encorajamento.
de edificação e de consolo. Isso é o quê? Dom de profecia. Essa é a palavra profética. Não é para você sair desanimado, é para você sair cheio de ânimo. Faça o renovo. Você ainda não fez a inscrição para o renovo? Está aí. Coloca para mim de novo a inscrição do renovo. Faça a inscrição do renovo, você vai sair renovado. Vernei, você tem 1 minuto para dar um testemunho. Venha cá. Se passar desse minuto, eu corto o seu microfone. Fale sobre o renovo na sua vida, na sua vida. Fala para toda a igreja ouvir, faz favor. Vernei. Amados, eu já participei de muitos retiros, e verdadeiramente, com toda certeza, convicção, eu saí completamente diferente quando participei do renovo. Foram momentos preciosos em nossas vidas, muito grandes. Saímos de lá renovados, como diz o próprio nome. Eu participei de muitos, trabalhando de todas as formas, igual a este nunca. Se alguém não participou, não perca a oportunidade. Vão lá, se entreguem e abram o coração. É necessário uma abertura de coração. É necessário se entregar. Não chegar lá com críticas ou qualquer outro tipo de pensamento. Leve o corpo macio. Deixe-se levar e vocês verão a bênção de Deus. Amém, glória a Deus, parabéns, Vernei. Olha que maravilha. Vernei é menino, vai fazer 80 daqui a alguns dias. E olha o que ele disse: saí de lá renovado. Glória a Deus. Uma outra maneira de nós aumentarmos a nossa fé é pela obediência. Ai. Nós devemos só obedecer. Você entendeu, menina? O que o Senhor manda. Só obedecer. Não importa se nós estamos entendendo ou não. Obedecer. Entendeu? Cutuca o maridão do lado, pergunta se ele entendeu também. Isso. Obedecer. Pela obediência a nossa fé aumenta. E pelas experiências com Deus. Uau! Pelas experiências com Deus, quantas vezes o mar se abriu na sua vida, querida? Quantas vezes, Bruna, o mar abriu na sua vida? Conta para nós, quantas vezes? Não adianta ficar quietinho, não, é com você mesmo. Quantas vezes o mar se abriu na sua vida, amado, amada? E as vezes que o mar não se abriu na sua vida, quantas vezes você andou pelas águas, Roberta? Quantas vezes? Não é mesmo, Josi? Ai, que coisa maravilhosa. E as provas? As provas que nós vencemos pela graça do Senhor. Me faz lembrar aquela canção que fala assim, que cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Canta um pedacinho para nós, Gabi. Cada vez que a minha fé é provada, olha que coisa linda. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos, olha que coisa, mares que atravesso me levam mais perto de ti. Continua. Minhas provações não são Maiores que o meu Deus, e não vão me
sede de caminhar. Você concorda? E Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cada luta, cada prova, ela pode se tornar um ambiente, um lugar onde Deus fortalece a nossa confiança nele. Senhor, obrigado, eu passei por essa prova, Senhor. Sabe, queridos, o grande perigo, quando você não passa na prova. Porque aí você fica de segunda época, você fica de exame, você toma bomba na escola. Agora que não tem mais esse negócio de bomba na escola, né? Coisa absurda. Mas quando você não passa na prova, se você não conseguir passar na prova da OAB, o que acontece? Você não pode trabalhar como advogada, como advogado. Então, cada vez que a sua fé for provada, é uma chance que o Senhor está te dando de crescer. Mas você tem que passar na prova, pelo menos com nota 7. O perigo é você ficar de segunda época. Sabe por quê? Porque você tem que fazer a prova de novo. Você vai ter que passar pela prova de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então sai dessa com nota máxima que você conseguir. Marcos capítulo 9, verso 24. Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então Jesus, ele recebe as pequenas fés. Ele recebe até a fé pequena. O milagre que nós vemos aqui em Marcos não aconteceu porque o pai daquele menino tinha uma fé perfeita, mas porque aquele pai levou a Jesus a sua pequena fé que ele tinha, que ele possuía. Mesmo que seja uma fé misturada com lágrimas. Sabe quando você começa a chorar, você está sozinho no banheiro, né? Eu de vez em quando eu costumo fazer isso também. Estou mostrando para vocês que eu sou tão gente como qualquer um aqui. De vez em quando eu entro no banheiro, fecho a porta, olho para o espelho e eu começo a chorar ali, olhando para o espelho. Eu quero olhar para mim chorando, cheio de remela, cheio de ranho. Fica horroroso. Mas até mesmo essa fé misturada com lágrimas, com dúvidas, com medo, com cansaço, se ela for depositada aos pés de Jesus, é o suficiente para começar o milagre na sua vida. Então, pelo que eu entendi, né, dessa meditação, pelo que eu entendi, o importante não é o tamanho da sua fé, mas em quem ela está depositada. Hebreus 11:1, novamente, lembra? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Lembra de Moisés? Um dia ele estava encurralado entre o Mar Vermelho na sua frente e o exército do faraó atrás para matá-los, matar todo o povo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. E o nome dele? Irás prover de novo, eu creio. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, ai que coisa absurda, Noé, no tempo dele não chovia, a terra era irrigada por névoas, não tinha chuva naquela época de Noé. Deus manda ele fazer um barcão. Ele não fez em um mês, ele levou décadas para fazer aquele barco. Décadas. O que Noé enxergava com seus olhos naturais?
Nada. Ele era zoado por todo mundo daquela terra. Você está louco? Noé pirou. Quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, ele, Noé, movido por um santo temor, olha a obediência, ele construiu uma arca para salvar a sua família. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E todos nós temos promessas. Todos nós temos promessa de Deus em nossa vida, ponto. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, ponto de exclamação. E nós temos a certeza de que Ele irá prover de novo, ponto final e ponto de exclamação. E uma risadinha. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Se coloque em pé um momento, faz favor. Se coloque em pé um momentinho, com fé. Põe a mão no seu coração e repita uma oração que eu vou fazer. Diga assim comigo, olha: Senhor Jesus, eu creio nas tuas promessas para mim, para minha casa, para minha igreja, para minha cidade, para minha nação. Mas fortalece o meu coração, me ajude na minha incredulidade. Amém. Pode se sentar, obrigado. Essa oração é uma oração tão simples, mas é uma oração de quem não desistiu. É uma oração de quem talvez esteja cansado, mas ainda escolhe confiar. Isso é lindo diante de Deus. A pastora Mariette, há umas 3 semanas atrás, ela na sua pregação, aliás, me desculpem os pregadores da casa, mas a pregação da Mariette é a melhor que nós temos. Eu amo quando a Mariette prega. E ela falou aqui em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé, nem que seja do tamanhozinho daquele homem, daquele pai, uma fé pequena que pede para que Jesus o ajude a vencer a falta de fé, é impossível agradar a Deus. Você precisa sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E lá em Hebreus 10, verso 37, Mariette também falou que, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, você, eu, viverá pela fé. E se retroceder, se voltar atrás, não me agradarei dele. Nós, porém, verso 39, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Aleluia. Dá um sorriso para mim, e dá um sorriso mais aberto, com todos os dentes da boca. Isso é maravilhoso. Olha, eu vou encerrar. Christopher, chega aí, vou encerrar. Já falei bastante por hoje. Minha garganta ajudou, o Senhor ajudou. Mas eu quero encerrar contando uma historinha. É uma historinha bonitinha. É de um equilibrista, um artista de circo. Quem fez o relógio de oração sabe dessa historinha de hoje. Um artista de circo. Eu vou só mudar alguma coisinha.
ele era muito amigo do apresentador do circo. Sabe aquele apresentador? Senhoras e senhores, o grande espetáculo da terra vai começar. E ele tinha um amigo que era equilibrista. O equilibrista, ele colocava um cabo de aço de um ferro para o outro alto, e ele ia até a outra ponta, tranquilo. Um dia ele enjoou de fazer aquilo dentro do circo, e ele falou: vou fazer isso agora fora. E o amigo dele, que era apresentador, falou: beleza, eu topo. O que nós vamos fazer? Bom, vamos pegar 2 prédios altos da cidade, conseguir alguns patrocinadores e esticar um cabo de aço de um prédio ao outro. E aí você vai anunciar que alguém vai atravessar pelo cabo de aço de um prédio ao outro. Feito. Você acredita que eu consigo? Acredito, com certeza você consegue. Então vamos lá. Conseguiram um patrocínio, puxaram um cabo de aço de 2 edifícios altos da cidade, e estava lá uma multidão enorme para assistir o equilibrista e o apresentador. Falou lá que o cara ia fazer tudo aquilo lá, e ele foi mesmo e atravessou de um lado para o outro, de um prédio para o outro, alto, e todo mundo, Quando ele chegou do outro lado, todo mundo aplaudiu. Aí ele falou: bom, isso aqui está muito fácil. Eu vou voltar agora do outro lado, mas eu vou empurrando um carrinho de mão. Sabe o que é carrinho de mão? Piruzinho, né? Aquele carrinho que carrega cimento, areia, papapá. Eu vou carregando agora. Vocês acreditam que eu consigo? Claro que consegue. Ele foi, pegou o carrinho de mão e foi. Passou com toda tranquilidade de um lado para o outro, empurrando aquele carrinho de mão. Aí ele falou: bom, agora eu tenho que fazer alguma coisa mais complicada. Isso aqui todo mundo já viu. Aí ele virou para o amigo dele, o equilibrista virou para o amigo dele e falou assim: olha, agora sobe no carrinho e eu vou te empurrar até o outro lado. O amigo olhou para ele e falou: Eu não. Mas como assim? Você acredita que eu consigo? Acredito. Então sobe no carrinho. Não. Mas por que não? Por que não? Ele não subiu no carrinho. Queria convidar você agora nessa noite. Você que crê no Senhor, mas que anda com muito medo de subir no carrinho. Esse equilibrista é Jesus. Esse carrinho é uma situação que você está vivendo. Uma promessa que você tem na sua vida que há tempos você espera.